Olá, queridos amigos do canal Empreendedores Livres, nossos parceiros da Canal Contabilidade, Sinalize Produções Acessíveis, todos aqueles que nos prestigiam com sua audiência no programa EmpreendaCast. Então sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado é um jovem produtor teatral, empreendedor, ativista político pela cultura, diversidade e coordenador municipal da Aliança LGBT de Taubaté. E agora ele está candidato a vereador na sua cidade natal e mora e respira aqui o Vale do Paraíba. Então, mais precisamente, na cidade da literatura infantil e do folclore. Então, chega para cá, Rafa Soares. E aí, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite, não sei que hora que você vai estar me ouvindo aí, mas um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente, a audiência que está aqui ligada nesse podcast. Para mim é um prazer estar aqui hoje para a gente bater um papo. Beleza. É bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qualquer horário. Qualquer horário, o pessoal aí do mundo todo acompanhando a gente, do Brasil. Então seja muito bem-vindo, Rafa, no EmpreendaCast. Nós já somos amigos de alguns anos já, né? Então esse aqui é o nosso canal Empreendedores Livres. Primeiro eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, compartilha bastante, tá? E aí toda semana nós estamos aqui com um podcast novo. Então, Rafa, fala pra gente aí primeiro quem é o Rafa, dá uma resumida assim, quem é você? Eu sou o Rafa, tenho 33 anos, sou produtor cultural, como você me apresentou, bastante você já falou, né? Produtor, ativista, político. Sou nascido em Taubaté, cresci em Taubaté, sou filho da Deusa, tenho mais 3 irmãos, então somos 4 filhos. Minha mãe foi uma mulher muito batalhadora, que criou a gente com muito esforço, muita garra. Eu comecei a fazer teatro na Suapro com a Sara, que é essa intérprete de Libras que está aparecendo aí na tela, uma das minhas melhores amigas assim no mundo. E o teatro foi essa oportunidade de ter tido uma vaga num curso de teatro transformou minha vida. Então me profissionalizei nisso, é com isso que eu trabalho desde então. E também, nesse exercício político de fazer arte, eu também acaba se confundindo esse ativismo, né, essa militância, e por conta disso eu faço parte do primeiro mandato coletivo do Vale do Paraíba, onde eu desenvolvo um trabalho também, e sou produtor cultural, tenho alguns projetos, é isso. Tenho em mim, sou testemunha, e tenho em mim essa crença muito forte que a educação e a cultura são sementes que podem transformar a nossa sociedade, e eu dedico muito da minha vida para esse trabalho. Legal. E você é artista, assim, há quanto tempo que você entrou para o teatro e para a arte? Eu me considero artista desde sempre, desde que eu me lembre, assim, de criança, tal, na escola, eu já ia por um caminho diferente, sabe? E me reconheço nesse lugar mesmo de pensar o mundo dessa maneira. Mas eu comecei a estudar teatro com 13 anos de idade. Então, ou seja, 20 anos atrás eu entrei no meu primeiro curso de teatro e desde então eu nunca parei de fazer isso e nem pretendo parar porque não é uma escolha, né? É simplesmente um olhar para dentro e se reconhecer naquilo. Então, fazer teatro, trabalhar, ser um artista do teatro e ser um artista faz parte do que eu sou. E assim, você é de Taubaté e você foi estudar teatro aonde? Eu fiz na Soapro, né, que é a Sociedade de Amparo e Promoção, que é um lugar que eles acolhem jovens em situação de vulnerabilidade. Então, eu fiz por alguns anos teatro ali. Eram turmas que duravam mais ou menos... As oficinas duravam de 3 a 6 meses. Então, a ideia era que você fizesse uma oficina de um curso, né, e depois você trocasse para outro. E eu ficava rematriculando no teatro. Então, eu fiz vários anos de teatro porque eu gostava muito de fazer isso. E depois, quando eu estava com 15, 16 anos, eu fui para a Fego Camargo, que é uma escola municipal ali em Taubaté, e que profissionaliza para as áreas das artes, né? Tanto artes plásticas, música, dança, artes cênicas. E eu me formei ali em teatro. Então, quando eu estava completando 17 para 18, eu já estava profissional de teatro. Legal. Ô, Rafa, assim, eu sou uma pessoa, um cidadão comum, que tenho as minhas lembranças assim de política de criança lá naquela época do FHC, aí depois veio Lula, as memórias que eu tenho, né? Daí a gente teve aí alguns marcos aí como o Mensalão, depois a gente teve o impeachment da Dilma,
alguns escândalos, mais recentemente a inegibilidade do Bolsonaro. Então, para mim, a política sempre foi uma coisa muito distante, assim, sabe? Tipo, eu aqui, eles lá, assim, né? E eu acredito que a maioria das pessoas, elas pensam assim. Então, quando a gente fala de política, a gente pensa em algo distante, né? Algo que a gente não tem muita representatividade mesmo, né? Você é uma pessoa que não é cobra criada da política. Você tem parente político, Não. padrinho político. Não. Você é uma pessoa que não tem esse histórico na família, porque a gente sabe que tem pessoas que crescem dentro de sindicato, que são criados, né, em família de políticos. Então, você como né, vamos dizer assim, um de nós, assim, meros mortais, que simplesmente a gente vê dessa forma, tem essa visão um pouco distante. Conta pra gente como que foi essa decisão que você tomou de entrar para a política e a sua eleição da última eleição. Eu acompanhei, a gente acompanhou. Eu lembro até hoje muito bem quando você foi eleito, que a gente comemorou pra caramba e tal. Foi uma coisa assim, foi realmente muito... foi uma alegria muito... né, uma sensação muito boa ali de que assim, a gente pode, né? Tipo assim, yes we can, né? A gente vai lá e você acreditou, você se candidatou no seu, na sua posse coletiva e aí você, de fato, conseguiu entrar para a política. Como que foi essa decisão e o que você, como agente, né, que era simplesmente alguém que queria fazer mais do que ficar só reclamando da política, falando mal de político, foi lá e fez. Conta um pouco pra gente como foi essa decisão. Se você lembra o dia que você falou, cara, é isso, eu vou virar vereador, eu acredito, vou fazer. E como que foi também depois, quando você já estava lá no meio, que a gente sabe que a Câmara dos Vereadores é um lugar de muitas pessoas antigas ali, cobras criadas. Então você, uma pessoa nova, chegou ali no meio, né, nesse meio. E como que foi isso aí nessa experiência de você estar lá dentro? Certo. Você abordou diversos aspectos aí sobre essas questões mais da política institucional, né, desses representantes aí que a gente teve, que a gente se vê representado. E, na real, a gente acaba se vendo muito em situações de votar no menos pior, né? Dificilmente a gente vota em alguém que a gente realmente tenha a gente vota de coração, que a gente vota feliz com esse voto, a gente vota se sentindo realmente representado ali no voto. Então, eu entendo que a gente, enquanto país, né, enquanto cidade também, tal, e a política enquanto instituição, ela tem alguns problemas muito importantes, que é uma crise de representatividade muito grande. Então, a gente não consegue se ver muito bem representado nesse sistema, porque é um sistema de uma política antiga, né, e uma politicagem suja também. E eu não gosto nem um pouco de ser confundido com essas pessoas, porque são pessoas que realmente eu acho que a gente precisa extirpar desse lugar de poder, porque a política e a democracia, elas são lugares que a gente precisa pensar coletivamente. Então, uma pessoa que vai para lá, que vai ocupar esse espaço, pensando sobretudo em si próprio, pensando no seu próprio umbigo, ou pensando nos seus projetos pessoais, individuais, não devem ser pessoas que estão nesses lugares. Porque ali é um lugar que você tem que ter um espírito público muito grande e uma vontade muito grande de fazer diferença para a coletividade. E isso é é isso, nesse sentimento que eu tenho vindo ocupando esse espaço. Não vou dizer que nunca tinha pensado em ocupar esse espaço, não era minha vivência, não era minha rotina. Tem pessoas, geralmente as pessoas que ocupam esses espaços são pessoas, como você falou, que têm parentes, padrinhos políticos, já vivem no meio, né? É um sistema que ele é feito para ele manter certas pessoas num status de poder, para manter esse status, né? E aí eu não sou essa pessoa, então não fazia parte da minha realidade pensar que eu, enquanto Rafa, um homem não branco, né, LGBT, que vem de uma situação financeira não tão confortável, tal, que a gente, em algum momento, a gente pode sentar lá na mesa desses caras e decidir também. Então, eu decidi vir para um mandato coletivo, exatamente para essa ideia de que a gente precisa de muitas pessoas ali, de várias pessoas, para chegar num olhar mais equilibrado da coisa.
Também na ideia de romper com esse ciclo, dar uma hackeada nesse sistema, porque só quem tem poder e apadrinhamento é que geralmente consegue ser eleito. Então, ali a gente tinha uma possibilidade de romper isso, né, unindo forças, hackear isso. E então eu me lancei nessa candidatura. Eu lembro exatamente quando foi. Eu fiquei com bastante medo quando a gente teve o governo Bolsonaro. Eu fiquei com medo de que, em algum momento, a cultura e os artistas eles fossem, de alguma maneira, atacados. Então, eu quis me lançar como... A princípio, eu tentei trazer uma célula... Eu e um amigo, a gente tentou ver a possibilidade de trazer uma célula da Anistia Internacional para o Vale do Paraíba para a gente fazer esse enfrentamento, caso houvesse alguma situação de autoritarismo aqui no nosso país. E aí, depois, a gente pensou na possibilidade de ter um mandato coletivo pautado na cultura. E aí, eu lembro que exatamente foi a partir disso que a gente começou essa conversa. E foi interessante, foi importante. Hoje eu já tive, então, uma experiência de 4 anos na Câmara Municipal, que isso é uma experiência que me agregou bastante. Hoje eu entendo que eu aprendi muito sobre o que é lá. É uma realidade muito diferente do que a gente imagina. E hoje me sinto preparado para ser uma pessoa que está mais em contato, né, com a realidade, que tem esse certificado de realidade, né, que vivenciou as coisas de uma maneira mais na pele, para poder modificar um pouco. Talvez se não conseguir fazer muita coisa, porque eu sei que é difícil, que seja pelo menos uma voz de resistência nesse meio. Sim, e... Bom, você falou aí de 4 anos, né, que você ficou lá na Câmara. Teve que agora abrir mão, né, para poder se candidatar. Fala para a galera assim, que ainda não conhece o seu trabalho, né, que está assistindo aqui o podcast. O que foram essas realizações que você fez lá, que eu sei que foram algumas, né, para não dizer muitas, e conquistas também, como vereador, né? Que a frente ali que você defende é as pautas principalmente da cultura e da minoria LGBT. Exato. Né? Então, conta um pouco aí para a galera, para também é importante assim, o pessoal saber que você é alguém que já está lá há um tempo, que teve conquistas aí importantes e que quer dar continuidade aí nesse trabalho, né? Olha, eu trabalhei bastante durante esses 4 anos. Eu lembro que na última campanha eu tinha trazido alguns compromissos de uma maneira que eu não trouxe compromissos objetivos. Assim, eu não fui muito específico. Vou fazer tal coisa, mas eu me comprometi a abrir espaços, eu me comprometi a fortalecer esses setores na nossa sociedade. Então, foi importante ali a nossa presença dentro da Câmara Municipal. A gente conseguiu, por exemplo, uma demanda que é importante, que é um marco histórico em Taubaté, que está sendo realizado nesse momento, é a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Cultura. Que isso era uma demanda do setor artístico há mais de 10 anos e não tinha sido possível realizar por falta de vontade política e por falta de recurso. Então, eu consegui captar ali e destinar recursos para a realização desse plano. A gente tem R$100 mil para a realização e esse plano está sendo realizado nesse momento. Tem uma empresa contratada que está realizando. Então, esse é um plano que, pelos próximos 10 anos, vai estruturar as políticas públicas para a cultura em Taubaté. Então, é um avanço, era uma coisa ali que era um compromisso meu, que se eu chegasse nisso, eu estava muito feliz e chegamos, né? Mas, além disso, teve muitas discussões, a gente viu os artistas ocupando a Câmara Municipal, a gente viu pela primeira vez a cultura acessando as emendas parlamentares, a gente fez um projeto de minuta de lei para a criação do Conselho de Políticas Públicas para a Comunidade LGBTQIAPN+. A gente criou um coletivo organizado de resistência e luta LGBT em Taubaté. Fizemos o Fórum LGBT, o Fórum de Diversidade Sexual e de Gênero da nossa cidade, que já acontece por 3 anos, já trouxe muitas pessoas para debater política na nossa cidade. A gente trouxe um encontro anual do FLIGSP, que é o Fórum do Litoral Interior e Grande de São Paulo, que reuniu produtores do estado inteiro para discutir políticas públicas em Taubaté. Teve muita coisa feita, teve bastante coisa feita, luta pela preservação do patrimônio, preservação das casas pias. Teve um dado momento em que o prefeito ele quis encerrar a Secretaria de Cultura na cidade de Taubaté, que é uma cidade importantíssima e pulsante de cultura. E aí eu tive lá fazendo uma resistência e uma mobilização que foi importante para o prefeito desistir dessa ideia. Então, enfim, eu tenho várias realizações. Meu Instagram é rafa.soueu. Lá eu tenho falado bastante sobre isso, contado e compartilhado as coisas que foram feitas e o que eu ainda pretendo para o futuro. Então,
é muita coisa para a gente ficar falando aqui num podcast, mas eu trabalhei bastante. Trabalhei também contra a emergência climática. A gente tem feito um movimento contra a instalação de uma termoelétrica que tem vindo para Caçapava, que é uma termoelétrica que vai depositar os dejetos no Paraíba, que vai depositar, que a fumaça vai ficar toda ali represada na cidade de Taubaté. Então, para São José dos Campos também é um retrocesso. É um retrocesso e é um perigo Uhum. importante. Então, Sim. tem vários movimentos que eu tenho feito ali e que foram importantes para a cidade nesses últimos anos. Beleza. Então é isso aí, galera. Segue lá o Rafa. Rafa sou eu, né? Rafa.sou eu. Rafa.sou eu lá no Instagram. Ele tá postando vídeos diariamente lá sobre as propostas dele. Então, é muita coisa mesmo pra gente falar aqui, né, nesse bate-papo. Então, segue ele lá. E você que é de Taubaté, conhece o Rafa, conhece o trabalho dele, é muito importante. Eu acompanho, não tão de perto assim, porque, né, a gente mora em cidades diferentes, mas acompanho assim na medida do possível, e o Rafa realmente não é aquele politiqueiro, é alguém que quer fazer mesmo por Taubaté, que precisa desse resgate, né? A cultura, a arte é um polo importantíssimo assim da literatura brasileira, nacional, né, a terra ali onde berço de tantos artistas, autores importantes, e pela questão geográfica também, né? Taubaté tem uma importância logística aí também. O Rafa, aí você atua com projetos culturais também, mais precisamente no teatro. Uhum. Como que é esse processo criativo seu como produtor, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente também sobre os seus projetos que estão em andamento, como que você cria, né, esses projetos aí? Então, isso contextualizando, né? Eu comecei a fazer então teatro, comecei a pensar em me profissionalizar em teatro quando eu tinha lá pelos meus 16 anos, 15 anos, e eu fiz um teste para Fego Camargo, que eram, sei lá, muita gente, dezenas de pessoas inscritas, e só eram 20 selecionados e eu passei em segundo. Então eu fiquei mó felizão, tal, que eu tinha passado e tinha sido em segundo. E aí eu lembro que eu cheguei para minha mãe e ela ficou feliz, mas não ficou tanto. Eu falava, mãe, eu passei e tal. E ela, que legal, né? Mas eu passei em segundo, dela, que bom para você e tal. E aí eu lembro que numa situação de estresse, assim, que eu tava discutindo com ela, eu virei para ela e falei, mãe, eu passei em segundo e você não tá feliz, você não tá comemorando, tal, parece que você tá braba, sei lá. Ela falou assim, olha, Rafael, se você tá feliz é o que importa, porque você escolheu isso para você, então é uma escolha que você tem que bancar. E você não tem que ficar se preocupando com as expectativas das pessoas, se as outras pessoas, se eu, como sua mãe ou qualquer outra pessoa vai ficar feliz com a sua decisão ou não. Quem tem que estar feliz com isso é você. Mas eu não vou criar filho marmanjo, não vou sustentar filho marmanjo, então entenda que se você escolheu fazer isso para sua vida, é isso que vai te dar dinheiro, então é com isso que você vai se sustentar. E aí ali eu aprendi uma lição, também me deu um choque de realidade, que eu estava escolhendo não algo para fazer simplesmente por vontade, por prazer, né, por diversão, porque é fácil confundir teatro, artes em geral, é fácil a gente confundir as coisas. E eu entendi que ali era meu ofício, era com isso que eu ia me sustentar, com isso que eu ia construir a minha vida, tal. E desde então eu comecei a trabalhar com teatro. Em alguns momentos eu precisei ir para o comércio, já fui gerente de loja, já tive empresa de recreação, animação de festa, tal. Mas eu comecei a trabalhar com teatro logo ali, mas eu não produzi nada meu. Eu tinha medo, eu tinha insegurança de que a coisa não ficasse boa. Até que em 2018, mais ou menos, eu conheci uma amiga, a Gil, que ela falou para mim, olha, Rafa, você não fica bom para ir lá e fazer a coisa. Você vai fazendo e daí você vai ficando bom. E ali eu comecei a entender que eu precisava me arriscar. E aí eu fiz um primeiro projeto que era para pesquisar a oralidade, as histórias, os contos, os causos do Vale do Paraíba, e transformar isso em música, transformar isso numa peça de teatro musical. E esse primeiro projeto eu mandei para o PROAC, que é um programa de ação cultural do Estado de São Paulo, e eram uma quantidade de centenas de projetos inscritos. Eles selecionavam 10 e o meu foi um desses 10 selecionados. E eu recebi um recurso do governo do Estado de São Paulo para fazer essa peça. Então eu fiz essa peça, depois eu fui escrevendo outros projetos, fui me especializando na escrita de projeto, na produção cultural, e até hoje todos os projetos que eu mandei foram aprovados, todas as ideias que eu tive de projetos que eu mandei foram aprovados, consegui captar recursos e consegui fazer acontecer.
No momento eu estou, inclusive essa pesquisa que eu fiz sobre a tradição oral, ela se tornou um almanaque que eu estou fazendo a distribuição em várias cidades aqui do Vale, estou distribuindo nas escolas de ensino médio e lembrando dessa ideia, né, que quando a gente escolhe alguma coisa para fazer, independente do que seja, se a gente faz com boa vontade, se a gente faz com amor, se a gente faz com sinceridade, a coisa vai bem, sabe? Espera, né? Eu fui numa escola de ensino médio que estava escrito na parede assim: a arte existe para que a gente não morra da verdade. E aí, quando a gente vai escolher uma profissão que é no ramo cultural, artístico, as pessoas falam pra gente escolher uma profissão de verdade, né? E aí eu tô com essa ideia de lembrar as pessoas de que a arte e cultura também são profissões de verdade, também movimentam economia, né? Movimentam o desenvolvimento econômico, são ações que publicamente, assim, coletivamente, melhoram aspectos da educação, da segurança pública, da saúde, ajudam as pessoas a pensarem, a ter uma sensação de pertencimento. Então, independente se eu estou fazendo um trabalho de política institucional ou esse trabalho político mesmo do dia a dia, da nossa vivência política na sociedade, que todos nós somos seres políticos, né? Desde que a gente amanhece até a hora da gente dormir, a gente tem uma vida política. Então, independente de qual caminho eu escolha, eu estou me pautando por ir nesse sentido. Legal. É isso que eu ia te perguntar, né? Essa importância da política, né? Esses dias eu fui numa peça da Brian ou Brenda. Muito boa a peça, foi ali no SESI. E eu lembro muito bem que no final teve aquele bate-papo, assim. E aí um rapaz que ele tá começando agora na carreira, a mesma carreira sua, de produtor artístico, teatral. E aí ele... falou, né, elogiou ali o pessoal, o elenco da peça, e aí a moça do elenco respondeu para ele: você escolheu uma carreira muito difícil, né? Porque o artista, ele realmente tem essas dificuldades, a parte financeira, que é uma profissão que hoje ainda, né, a grande maioria não é muito bem remunerado, né, que a gente sabe. Então é uma coisa assim muito da luta, dessa batalha mesmo. Né? E aí ela falou isso para ele: se você escolheu, é uma coisa muito nobre, porque com a pandemia a gente viu, né? Acho que a pandemia foi a maior constatação para todo mundo, assim, da importância da cultura, da arte, né? Veio para reforçar isso, porque a galera ficou, né, sem poder sair. E a gente ficou restrito ali ao que tinha no YouTube e tal. E pós-pandemia, o teatro voltou, acho que com muita força, né? E a gente vê que é uma arte realmente que tem alguma coisa que ainda leva muita gente para o teatro. E que é muito importante, né? A gente tem que destacar isso, né? Que é o que você está fazendo pela Secretaria de Cultura de Taubaté, é o que a gente tem que fazer no país todo. Então, assim, quem está escolhendo o seu candidato aí, a vereadora, a prefeito, eu vejo muito pouco galera falar de cultura, de educação, porque cultura é investimento que impacta, né, acho que você falou uma vez, né, impacta na saúde, impacta em vários outros aspectos da sociedade. Então, as pessoas veem cultura como um gasto. Tem gente que vê cultura como um gasto desnecessário e tal, e não é. É um investimento importante, tem que estar na escola, né, tem que estar na educação. Sim. Então, assim, vou fazer uma brincadeira que eu faço com todo mundo que vem aqui, que eu sempre pergunto isso, né? E vou falar do Casarinho também, quase que eu esqueci, né? Porque você é empreendedor, você tem um estabelecimento, né? Um estabelecimento, vamos dizer assim, um espaço de cultura, melhor dizendo, né? Não é um estabelecimento com uma finalidade, vamos dizer assim, fim lucrativo, mas para ter um espaço de cultura. Que é o Casarinho, né? Então fala um pouco aí do Casarinho também pra gente, que é em Taubaté, né? Nem me considero dono do Casarinho, porque eu acho que o Casarinho ele é um espaço coletivo, tem várias pessoas que estão lá, e eu sou a pessoa que tive essa ideia e que fomentei essa ideia e que estou lá para manter as coisas de pé de alguma maneira ainda. Mas o Casarinho ele é uma ideia que eu já tive há muito tempo, porque a Taubaté é uma cidade muito carente de espaços para os artistas terem um espaço de convivência, para eles apresentarem, para poder ensaiar. A gente vê artistas ensaiando na praça, apresentando na praça, convivendo na praça.
E faltava um espaço específico para a gente se encontrar mesmo e para ter essa troca entre as áreas diferentes das artes, né? Eu via que a galera do audiovisual estava muito ali na bolha deles, da dança numa bolha, do teatro em outra bolha, e faltava essa galera se juntar, porque em Taubaté tem muita gente boa, muita coisa interessante, muitos protagonistas ali que não se encontram exatamente por essa falta de espaço. E aí eu briguei muito com o poder público para tentar fazer que o poder público suprisse essa demanda e não consegui. E aí eu mesmo resolvi, então, com suor, com investimento próprio e tal, abrir um espaço que ele é um espaço de uso coletivo, sem fins lucrativos, é um espaço aberto para todo mundo que queira, enfim, apresentar, se reunir, utilizar aquele espaço de qualquer maneira, que queiram contribuir para a construção desse espaço também. E aí o Casarinho, ele é, então, esse ponto de cultura, esse espaço cultural que ele é ocupado por diversos artistas da cidade. Então, esses artistas, a produtora, a Fabulário Produtora que está lá, que era a minha empresa de produção antes e que agora tem a sede lá e que não está mais comigo, essa empresa, né? Ela está lá como sede. Também tem o pessoal que trabalha na cozinha ali, fazendo lanchinho para a galera que vai lá assistir uma atração ou outra. Tem um bar que funciona também. E tem outros artistas que ocupam aquele espaço, muitos com CNPJ, outros sem CNPJ. Mas é um espaço, então, construído por muita gente que não tem um dono. Então, eu não me sinto empreendedor nesse sentido. Eu me sinto como um agente de cultura que está movimentando um espaço e coletivamente fazendo esse espaço funcionar. Mas conheçam o Casarinho, tem sempre uma programação muito boa. E eu queria falar, você estava falando de Brian Brenda, né, que está rolando no SESI. E esse espetáculo ele vem numa temática falando sobre essas questões de identidade, de gênero, né? E aí o SESI, um dos meus trabalhos como ator é o Ponto Gatilho, é um espetáculo que eu faço que fala sobre essas questões da comunidade LGBTQIAPN+, sobre as nossas violências. E ele foi selecionado esse ano num edital de território do SESI. E a nossa primeira apresentação desse edital vai ser aqui em São José dos Campos, no contexto dessa temática, né? Então, a gente vem na esteira aí do Brian Brenda e a gente apresenta dia 2 de outubro. Não sei se você que está me ouvindo vai ouvir isso depois ou antes, mas dia 2 de outubro, uma quarta-feira, a gente apresenta, então, Ponto Gatilho, que é esse teatro performático aqui em São José dos Campos. Então, conto com a presença de quem puder estar lá assistindo. Isso aí, tem que pegar o ingresso lá no meu SESI, né? Ou chegar na hora lá também. Isso, ver as informações lá no site do SESI. Isso. Mas eu vou estar lá apresentando com certeza e quem estiver lá vai ter um encontro bem bacana. Legal, parabéns pelo projeto, Rafa. Então, a gente vai caminhando aqui para o bloco final, tá? Já do nosso bate-papo. Hoje foi mais breve, porque o Rafa está com os compromissos aí, campanha, então sabe como é que é a correria, né? Espero voltar para a gente ter um bate-papo mais longo da próxima. Com certeza, vamos voltar sim. Ficou muita coisa ainda para a gente falar, tinha muito assunto ainda. Mas, Rafa, eu vou deixar agora com você as considerações finais. Para você, fique à vontade, fale o que vier aí no seu coração e agradecer você ter vindo lá de Taubaté até aqui como convidado para gravar aqui com a gente, ter disponibilizado esse tempo aí que, principalmente agora em época de campanha, eu sei que é corrido. Então, fica à vontade. Queria aproveitar que eu estou aqui, então, num podcast que chama Empreenda Cash, né, de um canal que são os Empreendedores Livres. Pensar que o nome desse canal, inclusive, leva para um pensamento, um espectro político do qual eu me distancio, né? Eu não penso e não entendo a nossa sociedade como uma sociedade dessa neoliberal, né? Enfim, talvez nem seja a ideia do podcast, mas como um pensamento político. É importante que a gente sempre, aproveitando que eu estou falando para uma audiência muito específica, que a gente pense sobre isso, quanto que a gente pode empreender, mas a gente tentar fazer isso de forma crítica, né? Que a gente pensar com criticidade essa sociedade que a gente é colocado para viver. É uma sociedade que a gente tem algumas violências que são reiteradas e que são cotidianas, e são tão cotidianas que a gente nem percebe que elas são violências, né? Que elas são violentas com a gente. E eu penso que esse molde de sociedade capitalista, ele tem que ser revisto urgentemente. A gente precisa de uma sociedade em que os números, a grana, não seja o ponto central da nossa humanidade, mas a humanidade. Então, se de alguma maneira a gente conseguir repensar as nossas formas de atuação no mundo, né, enquanto empresários, enquanto agentes, enquanto pessoas que estão aí na vida, pensar numa sociedade mais justa, mais igualitária, agora, a partir do que a gente consegue fazer num olhar pragmático, entendendo que a gente vive numa sociedade capitalista e que cada um tem
tem seus boletos para pagar, né? Tem sua vida para viver e a gente está tentando, mas de que maneira a gente consegue fazer isso com um pouquinho mais de humanidade, com um pouquinho mais de igualdade entre as pessoas, tentando perceber que também que muitas vezes essa ideia de empreendedorismo individual, esse empreendedorismo, ele vem com uma nova forma de deixar a gente para o nosso próprio destino, né? Sem muita seguridade social. Penso também sobre essas questões de seguridade social, de previdência, que eu acho que a gente nasce para trabalhar, né? E às vezes o trabalho é o que nos dignifica, que nos edifica enquanto cidadão, né? Quando a gente vê uma mãe que, por exemplo, perde o filho assassinado pela polícia, ela levanta a carteira de trabalho e fala: mas meu filho era trabalhador. Então a carteira de trabalho assinada muitas vezes também parece justificar o choro daquela mãe, como se a carteira valesse mais do que aquele corpo que está estendido no chão. Então a gente precisa urgentemente repensar sobre isso, repensar sobre a nossa jornada de trabalho. Eu acho que a gente precisa de jornadas de trabalho menores, já que a tecnologia já avançou tanto, né? Então, empreendedores aqui que estão ouvindo, pessoas que têm empresas, vamos pensar sobre isso, vamos pensar como que a gente consegue colocar mais humanidade e igualdade nas nossas ações cotidianas. Com certeza. Eu acredito muito nisso também que você está trazendo, né? Eu acho que um capitalismo neoliberal a todo custo também acho que não é o caminho. Acho que a gente tem que pensar, assim como a gente precisa pensar o empreendedorismo na política, que também precisa ser algo ali que tem que estar latente, porque afinal de contas a gente está falando de a cidade é uma empresa que tem recursos, precisam ser geridos, né? Sim. Então, você é uma pessoa que empreende pensando na comunidade, pensando na sociedade. Eu acho que a gente tem que sim que pensar como empreendedor, além do nosso umbigo, pensar além do lucro, pensar que a gente está fazendo parte aqui, inserido numa sociedade, né? Aqui em São José dos Campos, em Taubaté, de uma maneira micro e macro também, e tem que ter responsabilidade social, climática, que nem se falou, né? Então a gente tem que pensar assim soluções, porque inovação sem sustentabilidade não é inovação. Eu acho que é mera desculpa para as pessoas ricas continuarem ganhando mais dinheiro. Então a inovação tem que ter acessibilidade para a sociedade como um todo, né? E tem que ter sustentabilidade. E essas pautas são urgentes. Então, por isso que eu te convidei, porque a gente tem essa linha de pensamento muito parecido também. Os empreendedores que assistirem isso aqui, eu espero que você repense o seu negócio também, que você, da maneira como for, tenta trabalhar a cultura dentro da sua empresa. Tenta fomentar isso, tenta incentivar isso de alguma forma, né? A gente tem aqui um exemplo de alguém que gerencia um espaço onde ele fomenta a cultura, onde ele favorece ali que as pessoas tenham acesso à cultura. E por que as empresas não podem pensar isso de maneira diferente? Né? Além daquela baia que o cara tem que chegar, cumprir o horário dele das 8 às 5, Exato. 1 hora de trabalho e acabou e tem o meu salário. Né? Isso aumenta a proposta de valor também da empresa, né? A gente já tem vários estudos, FGV, várias instituições que estudam esse retorno que a cultura dá a cada real investido para os cofres públicos. Então, além de você investir e obter um retorno, ele ser um retorno lucrativo, a galera que gosta de colocar dinheiro lá em investimento, né? A cultura também é esse tipo de investimento, que você coloca R$1 e voltam vários. São vários estudos que vão falar, tem alguns que apontam que até R$13 voltam nessa cadeia que se movimenta a partir da cultura, né? E além de trazer esse retorno, você gera economia, porque cultura também, existem vários indicativos que apontam que a cultura ela é economia em segurança pública, ela é economia em saúde, ela também é investimento em educação. Então, a gente vai gerando proposta de valor, a gente vai gerando uma sociedade mais valorosa, né? E longe de ser gasto, é um aspecto da sociedade que passa por tudo que a gente vive. Então, nos ajuda a nos entender, inclusive enquanto cidadão, que eu acho que, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos na sociedade, que eu acho que para quem está no poder não é interessante a gente fazer esse exercício. Então, por isso que esse discurso de que a cultura ela é perfumaria, de que esse investimento não é necessário, ele se prolonga tanto.
porque existem pessoas poderosas que se aproveitam desse discurso e da ignorância da maioria das pessoas, né? Então, Sim. espero que os negócios daí pensem nisso, né? No investimento da cultura também como uma proposta de valorizar, trazer valor, trazer capital social para o seu negócio. Com certeza. E vamos pensar que a galera que... Agora eu vou trazer aqui uma polêmica, né? Que tem sempre galera da Lei Rouanet, que é anti-Lei Rouanet, né? Uhum. Cada pessoa, cada artista daquele, produtor, que está recebendo um valor da Lei Rouanet, ele tem uma galera trabalhando para ele, que ele está dando emprego e ele está gerando muita economia ali dos locais onde ele vai fazer a apresentação. Então, para a galera pensar um pouco, né? Vamos estudar aí, galera, sobre as leis de incentivo à cultura, esse recurso, antes da gente sair aí criticando e falando Exatamente. mal, né? Mas, Rafa, obrigado, tá? Vamos encerrar aqui esse episódio de hoje. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. Antes de mais nada, também agradecer a Sara, antes da gente terminar aqui, a Sara, intérprete de Libras, da Sinalize. Muito obrigado, parabéns. E fiquem com Deus, galera, e até a próxima. Valeu. Valeu.